Olá, sejam muito bem-vindos à TV Humana, ao nosso canal, aqui ao nosso programa Diálogo Saudável Nutrição em Pauta. Nesse espaço aqui a gente fala de um pouquinho de tudo sobre alimentação e nutrição. O episódio de hoje a gente vai tratar de um assunto que é bastante polêmico e conhecido aí, que permeia aí as redes sociais, que é a indicação e o consumo desses shots diários, esses shots matinais aí, que prometem ter efeitos milagrosos aí para a nossa saúde. Será que isso realmente funciona? E será que tem algum benefício ou algum malefício para a nossa saúde? Então fica aqui que hoje a gente vai falar sobre isso. Meu nome é Raquel Gonçalves, eu sou nutricionista, eu tenho mestrado e doutorado na área clínica e eu trabalho com atendimento nutricional na área clínica. Então vamos lá, o meu objetivo aqui nesse canal é compartilhar com vocês um pouquinho aí do meu conhecimento sobre alimentação e nutrição, desvendar alguns mitos, trazer algumas curiosidades, trazer aqui algumas reflexões sobre alimentação e nutrição. Afinal de contas, a gente tem tanta informação hoje em dia, né, nas redes sociais, e às vezes a gente precisa parar para olhar com um outro foco, um outro olhar realmente, se essas recomendações que aparecem por aí são realmente verdadeiras e se a gente pode confiar nessas fontes que estão sendo divulgadas pelas redes sociais de uma forma aí muito facilitada hoje em dia, não é mesmo? Então vamos lá, vamos retomar esse assunto aqui do shot diário. E aqui eu já vou começar explicando o que é esse shot diário, porque pode ser que muita gente conheça, mas também tem muita gente aqui que talvez não tenha ouvido falar desse shot aí não. Os shots diários ou os shots matinais, eles são preparados normalmente a partir de limão, cúrcuma, às vezes tem ali uma pimenta preta, um gengibre na sua formulação. E eles são preparados pela manhã, né, para você consumi-los antes do seu café da manhã. E eles são chamados de shots porque eles são preparados naqueles copinhos de shot mesmo, aqueles copinhos pequenininhos, para tomar de uma única vez. Então você prepara ali essa misturinha toda e toma. E aqui, chama atenção porque ele é indicado para você consumi-lo logo pela manhã com o seu estômago vazio, em jejum. Então aqui também a gente já começa parando para pensar aqui, né? Será que consumir esse tipo de alimento, um limão misturado com pimenta, logo pela manhã, naquele estômago que estava de repouso a noite inteira e que muitas vezes a pessoa na noite anterior fez uma refeição muito antes de deitar, então esse período de jejum aí também está bastante prolongado e aí o seu estômago ele é acordado logo pela manhã com um shot aí com pH super ácido bem cedinho. Será que realmente isso é interessante? Será que isso aí te traz algum desconforto, traz alguma coisa que ali não é muito boa, né? Então isso que a gente tem que realmente avaliar nessas indicações. E aqui eu vou começar dizendo, vamos começar falando um pouquinho do limão, né? Que é a base desses shots. Na verdade, existem várias receitas, mas todas elas basicamente elas usam como uma indicação o consumo do limão. Então, um limão espremido nesse copinho de shot misturado com outras coisinhas que vão ali também. Enfim, por que o limão? O limão, ele é fonte de vitamina C. Isso é uma coisa que amplamente já conhecido. Realmente, a vitamina C está presente no limão em grande quantidade. E a vitamina C, ela tem um papel muito importante no nosso organismo, não é? Ela tem sim um efeito antioxidante bem conhecido, que é exatamente essa capacidade de proteger as nossas células dos radicais livres. Então, aqui eu também vou fazer esse parênteses, que esses shots, na verdade, eles trazem como benefício, né, que eles colocam, que eles têm um efeito antioxidante, anti-inflamatório para o nosso corpo. E o que seria esse efeito antioxidante, anti-inflamatório para o nosso corpo? Todo dia, a todo momento, quando a gente está vivo, nós respiramos e automaticamente nós estamos formando radicais livres ali a todo momento no nosso corpo. Quando nós comemos um alimento que não é muito saudável, quando nós temos contato com algumas substâncias aí do nosso dia a dia, agrotóxico, entre outras coisas que são prejudiciais para as nossas células, para o nosso organismo, o nosso corpo ele tem que se defender, né? Porque senão essas substâncias elas acabam agredindo a membrana celular das nossas células do corpo todo e fazendo com que elas fiquem mais permeáveis, mais vamos dizer assim, elas não ficam tão estáveis e elas acabam entrando num envelhecimento precoce muito cedo, não é? E isso é muito ruim para a nossa saúde. Então, esses compostos, ou qualquer composto que a gente venha a trazer essa informação de que tem esse efeito antioxidante, anti-inflamatório, ele tem, na verdade, essa ação
ajudar o nosso corpo, porque o nosso corpo já faz isso, né? Todo dia. A gente está toda hora produzindo radicais livres e combatendo radicais livres. O tempo inteiro a gente está fazendo isso. Mas quando a gente coloca na nossa dieta esses ingredientes a mais, né, que tem esse tipo de efeito, nós conseguimos dar vamos dizer assim, a gente consegue dar mais ferramentas para o nosso corpo trabalhar nesse combate aí dos radicais livres e do envelhecimento precoce. E o limão, né, como uma fonte importante de vitamina C, tem esse efeito, né? Porque a vitamina C realmente a gente sabe que nas nossas células, no nosso corpo, não tem só este efeito, mas esse é um efeito importante também. Então, realmente nós sabemos os benefícios aí de consumir um limão, fonte de vitamina C, que proporciona isso para o nosso corpo. Mas a vitamina C também não é só isso não que eu estava comentando agora. A vitamina C está envolvida em outras funções. E uma das funções também bastante importante é a imunidade, né? Nós sabemos que vitamina C, quando nós temos deficiência de vitamina C, nós estamos deixando aí o nosso sistema imunológico um pouquinho mais frágil. Então, nós precisamos garantir realmente que essa vitamina C esteja presente na nossa alimentação de forma regular, para que a gente tenha uma garantia, não garantia, mas que a gente tenha realmente um reforço aí desses nutrientes que vão fazer com que o nosso sistema imunológico funcione direitinho. Então, a vitamina C, ela precisa estar realmente sendo ofertada na nossa dieta todos os dias. E aqui também vou abrir um outro parênteses aqui. A vitamina C, infelizmente, as outras vitaminas não são assim, mas a vitamina C, ela não é guardada. O que significa isso? Que se eu consumir 1 quilo de limão hoje, eu vou ter uma quantidade imensa de vitamina C. Ela vai ser todinha excretada na nossa urina. Ela vai embora, porque o nosso corpo não tem essa capacidade de fazer tanta reserva de vitamina C. Por isso que a gente reforça tanto que na alimentação nós devemos ter alimentos crus e alimentos cozidos, né? Porque a vitamina C está presente ali diariamente. E é assim que tem que ser, né? A gente tem que consumir alimentos ricos em vitamina C todos os dias, porque realmente ela não é guardada. Então a gente precisa tomar esse cuidado na nossa alimentação. Então não adianta também eu tomar um monte de suco de qualquer coisa que seja de laranja, de acerola, de caju, goiaba, que também são frutas ricas em vitamina C, e achar que aquilo dura para a semana, porque não dura, gente. Infelizmente não dura. A gente tem que consumir de forma diária. Enfim, vamos retomar aqui o nosso shot, a história do limão. Então o limão, realmente, ele tem um efeito bem interessante, muito benéfico aí para a nossa saúde. Então realmente a gente tem esse benefício aí do consumo do limão diariamente. Então o limão tá aí. Só que, quando a gente consome limão, também a gente tem que pensar nos prós e nos contras, né? Então assim, mas limão tem contra a gente consumir limão? Depende da forma que ele é colocado na sua dieta, na sua alimentação. E aqui eu chamo a atenção exatamente desse shot. Por quê? O limão, ele tem um pH bastante ácido, claro que não é igual ao seu estômago. O estômago tem um pH muito mais ácido quando tem alimento ali dentro, tá? Então, o estômago, ele produz uma grande quantidade de ácido clorídrico, deixa o pH muito baixo quando tem alimento para fazer digestão. Aqui esse é o processo natural e fisiológico. Quando a gente não tem alimento ali no estômago, não é para ter uma quantidade enorme de ácido no estômago, não tem sentido. Mas quando o nosso estômago está vazio, que dormiu lá, está de jejum, acordou no outro dia pela manhã, recebe uma dose, né, desse shot com um alimento bastante ácido que cai direto no seu estômago, para muita gente isso não cai legal, né? Isso acaba tendo um efeito não muito bom, porque acaba irritando essa mucosa do estômago e não cai bem. Realmente, para muita gente, esse negócio de tomar limão puro em jejum pela manhã não é uma boa, né? Não é indicado realmente, porque ela acaba tendo um prejuízo aí, porque ela tem um desconforto estomacal bem considerável. Então, esse é o ponto aí que eu diria negativo aí desses shots, né? De tomar eles pela manhã com o estômago vazio. E um outro ponto aqui também a ser considerado é que quando a gente consome um alimento muito ácido, e aqui a gente tá falando no caso do limão, mas não só limão, né? Que nós estamos falando agora do shot que tem limão. Então, quando nós consumimos, por exemplo, esse shot, que tem uma concentração alta de um pH baixo ali, bastante ácido, não é? Eu coloco esse alimento na boca e automaticamente a saliva ou, né, o ambiente da minha boca, ele vai ficar ácido, né? Vai ficar com pH mais baixo. E o que também isso pode causar, né, de prejuízo para a nossa saúde? Aqui eu chamo a atenção em relação aos dentes. Por quê? O nosso esmalte dentário, ele pode ser corroído, na verdade, assim, causar uma erosão
quando a gente tem um pH muito ácido. Então isso também é um ponto de atenção aqui, porque a gente consumir esse tipo de shot, que tem um pH bastante baixo, todos os dias, em jejum, na verdade, né? Pela manhã, você está colocando uma quantidade grande de ácido na sua boca e está promovendo uma maior erosão do esmalte dentário. E se você ainda depois disso ainda for lá escovar o dente, piorou, porque ainda você tem a agressão física da escova junto com o pH ácido ali em cima do seu dente. Então, para a saúde bucal, também não é interessante esses shots tomar desta forma. Então, isso a gente tem que tomar realmente um pouquinho de cuidado em relação a isso. Existe uma recomendação da gente consumir esse tipo de shot usando um canudo, né? Então também é uma alternativa para quem quer tomar. Então, assim, se for tomar, eu recomendo usar um canudo, porque aí esse shot já vai direto lá na garganta e aí não vai passar pela sua boca e causar esse tipo de desconforto também. Então, isso é uma das coisas que a gente também pode usar como uma estratégia. E aí vamos agora aos outros ingredientes. Então, normalmente, nesse preparo, nessa receitinha de shot, também se utiliza pimenta preta, pimenta do reino, né, que é moída e aí misturada nessa misturinha aí do limão. E aqui de novo, ó, se eu acabei de falar do limão agora, que tem pH ácido, que cai lá como às vezes, como uma bomba no estômago, vocês imaginem essa mistura da pimenta preta com o limão caindo no seu estômago. Então, este também é algo que a gente precisa ficar bastante atento. A pimenta preta, ela tem os seus benefícios, ela tem ali dentro um composto bioativo chamado de piperina, que é muito bom, que tem efeito realmente antioxidante, anti-inflamatório, muito interessante a nível celular, tá? Então isso realmente é bem legal. Porém, a pimenta, ela é reconhecida como um ingrediente altamente agressivo para o estômago e para o intestino, para a mucosa, né? Para a parede lá do nosso estômago e do nosso intestino. Quem tem aqui hemorroida, úlcera, gastrite, sofre de intestino do colo irritável, doença de Crohn ou qualquer tipo de irritação a nível de estômago e intestino, sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Pimenta é um ingrediente que nós, inclusive, retiramos da dieta de pessoas que sofrem de algum tipo de problema do trato digestivo. Então, a gente tira, porque ela realmente é reconhecida por irritar esse trato digestório ali, a mucosa, tá? Então, aqui a gente também tem que ter atenção a isso, porque às vezes você faz essa mistura da pimenta, que é muito agressiva, junto com o limão, nossa, aí realmente o estrago tá feito. Então, a gente tem casos de pessoas que realmente vêm a desenvolver aí uma gastrite importante pelo consumo desse tipo de shot diário a longo prazo. Então, se você sofre disso, eu recomendaria tomar cuidado aí com o consumo da pimenta nesse shot logo pela manhã, tá? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que chamar atenção. Mas a pimenta também, gente, ela pode ser utilizada, os seus benefícios também, claro, ao longo do dia. Então, eu não preciso necessariamente pôr a pimenta naquele shot com limão pela manhã. Posso usar a minha pimenta no preparo de uma carne, no preparo de um molho, de outra forma ao longo do dia. E aqui também posso utilizar o meu limão de outra forma. Eu não preciso usar limão em jejum pela manhã. Eu posso usar um limãozinho espremido na salada, posso utilizar ele de outras formas. Ou até consumir a vitamina C de outra fonte, né? Que não necessariamente seja especificamente do limão. Bom, mas vamos lá. Vamos retomar ao nosso shot aqui de novo. Vamos continuar com ele. E outro ingrediente muito, muito comum que a gente vê por aí é a cúrcuma. Cúrcuma que vem do açafrão. E normalmente para usar nesse tipo de shot é usado o pó, né, da cúrcuma, então se coloca ali dentro desse shot ali, mistura esse pozinho. É um pozinho bastante amarelinho assim, muito bonito inclusive, que inclusive, ó, em preparação culinária, na sua omelete, numa carne, no arroz, dá uma cor muito bonita amarela e que nós podemos também utilizar muito bem, aliás, é muito bem-vindo utilizar esse tipo de ingrediente no nosso dia a dia, tá? Na preparação da nossa comida. Mas ele é utilizado nesse shot. E realmente, dentro lá da cúrcuma, do açafrão, nós temos um composto bioativo chamado de curcumina. E essa curcumina também, a gente tem os trabalhos aí científicos mostrando que a curcumina, a nível celular, no nosso corpo, traz esse benefício da proteção aí das nossas células. Então, realmente é interessante consumir esses compostos bioativos que os alimentos nos oferecem. Mas não necessariamente precisa ser no shot, né? Eu posso consumir ele de outra forma também. Bom, a cúrcuma não vejo problema, a gente não tem contraindicação, ela não é um ingrediente irritante, não causa nenhum tipo de desconforto nesse caso, então ela não seria problemática nesse sentido.
Da mesma forma o gengibre. A gengibre também é outro ingrediente bastante usado. Normalmente utiliza-se o gengibre em pó para facilitar a mistura nesses shots. Também não vejo problema, inclusive gengibre, sem exageros, também é utilizado por gestante, então não é um ingrediente ruim, muito pelo contrário, o gengibre, aliás, é muito bem-vindo também na nossa dieta, na nossa alimentação, não teria muito problema o consumo dele não. Eu vejo que a grande preocupação do shot é relacionado ao limão e a pimenta preta, né, que é a somatória desses dois. Bom, mas por que então que as pessoas fazem essa mistura de limão com pimenta, com cúrcuma, tudo misturado aí, toma de manhã, logo em jejum? Por que se faz isso então? Porque os trabalhos têm mostrado que a absorção da piperina lá, da cúrcuma, né, da cumarina ali que está presente na cúrcuma, é maior, muito maior, quando se associa pimenta preta, cúrcuma e pH ácido, que no caso é o limão, né? Então, quando a gente tem a junção de tudo isso nesse ambiente, a absorção desses compostos bioativos é muito potencializada, né? E aí, por isso que se consome e é recomendado desta forma. Mas a gente tem que chamar atenção. Para algumas pessoas, talvez o consumo desses shots dessa forma realmente seja potencializada a absorção desses nutrientes aí que são muito bons, né? Nutrientes e compostos bioativos. E ok, tá tudo bem, a pessoa não passa mal, se adapta e ótimo. Não sei quanto tempo as pessoas duram tomando isso, né, internamente. Mas durante o período que tomar, podem sim ter o benefício do consumo desse shot. Mas aqui eu chamo atenção para as pessoas que não podem, né? E aqui a gente de novo fala da questão da individualidade. Então, nós sempre precisamos olhar para a pessoa como um indivíduo, ou seja, será que aquele tipo de shot ou de receita que você viu na internet serve para você? Será que para você o benefício será maior do que o malefício? Então, isso que a gente tem que considerar, porque nem tudo que a gente consome, nem todos os alimentos que nós temos aí disponíveis, né, para a nossa alimentação, pode trazer benefícios. A gente às vezes tem alimentos aí que até trazem prejuízos enormes, né? Então, a gente tem que saber a escolha desses alimentos e individualizar. Para algumas pessoas talvez funcione bem, mas para muita gente vai pagar um preço muito caro quando começa a consumir esse tipo de alimento, muitas vezes sem orientação. E às vezes a pessoa nem sabe ou nem percebe de onde que isso está vindo, não é? Que é a grande questão também. Então é isso, eu sempre chamo a atenção aqui de que a gente tem que ficar atento realmente a essas modas, né, a esse tipo de receitas milagrosas, porque elas podem sim ter um fundo científico, elas podem sim ter os seus benefícios, mas também muitas vezes por trás elas carregam outras coisas ali que não são colocadas e que podem trazer para você algo que não seja muito interessante, né? Então, para quem não consegue consumir esses ingredientes todos juntos pela manhã, eu sugiro distribuir. Usa limão, usa cúrcuma, usa açafrão, usa gengibre, mas ao longo do seu dia. Porque também, talvez não seja absorvido na quantidade do shot. Realmente, pode não ser mesmo. Mas que vai ser absorvido, vai. Que você vai fazer uso também daqueles ingredientes e que vai trazer benefício para a sua saúde também. Então, eu deixo aí como dica, para quem pode, use o shot, sempre com atenção, fique atento aos sinais, aos sintomas. E para quem não pode, distribua esses ingredientes na alimentação. E sempre variando, porque a gente também tem que lembrar disso, né? Dieta tem que ser variada, ela não pode ser monótona. Essa é a chave da questão, equilibrar e variar. Aí a gente tem uma dieta aí mais saudável, pensando nessa questão de qualidade de vida também. Bom, espero que tenham gostado, que tenha elucidado aí algumas dúvidas assim, em relação ao consumo desses shots. Espero vocês no próximo episódio. Esse é o nosso espaço aqui, onde eu trago sempre algumas curiosidades, alguns assuntos relacionados à alimentação e nutrição. E no próximo episódio, quem sabe, né? Eu abordo um assunto aí que seja da sua curiosidade ou um mito que você gostaria de desvendar. Então fica por aqui e aguarde. Eu espero você no próximo episódio para a gente conversar sobre mais um assunto associado à alimentação e nutrição. Obrigada!